Olá, vestibulando! Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia, e hoje vamos aí resolver mais um exercício de Biologia no vestibular da Univesp. Bom, exercício, questão sobre botânica, né? Vamos lá. Os vegetais são classificados quanto à presença ou ausência de flores. As plantas que não possuem flores são chamadas de criptógamas. Já as plantas com flores são chamadas de fanerógamas. As plantas também podem ser classificadas em traqueófitas ou atraqueófitas, ou seja, que apresentam ductos de condução da seiva e as que não apresentam, respectivamente. A respeito das plantas traqueófitas, assinale a alternativa incorreta. Bom, para a gente responder essa questão, é interessante a gente entender as principais características dos grupos vegetais, tá? As principais características, numa primeira aula de botânica, né, sobre classificação. O que eu vou aprender? Bom, botânica, as plantas são divididas em 4 grandes grupos. Briófitas, que um exemplo são os musgos, pteridófitas, que um exemplo é samambaia, gimnospermas, um exemplo pinheiro, e angiosperma. Uma mangueira, por exemplo, é uma angiosperma. Bom, como é feita essa divisão e por que dessa divisão? As plantas, elas são divididas aí, né? Nós temos aqui um cladograma que vai mostrando a evolução das plantas, né? Aquisição de estruturas. Então, briófitas, né? Um grande exemplo de briófitas são os musgos. São plantas que não possuem vasos condutores, tá? Ela não possui, ou seja, xilema e floema para fazer de condução de água e seiva elaborada, tá? Já as pteridófitas, elas possuem essas características de vasos condutores, tá? Porém, elas ainda não possuem semente, tá? Então, as briófitas e as pteridófitas são plantas que dependem diretamente da água para sua reprodução, tá? A briófita não possui vasos condutores, as pteridófitas possuem, tá? Só que ainda ambas não possuem semente, ok? E por esse motivo, né, por as briófitas não possuírem vasos condutores, elas serem avasculares, elas crescem muito pouco, tá? E elas vivem em ambiente bem úmido, tá? Justamente por não possuir esses vasos. As gimnospermas são plantas que possuem semente, mas a gente fala que são semente nua, né? Uma semente nua, porque não possuem um fruto, tá? E nem flores. Então, o primeiro grupo a apresentar sementes são as gimnospermas, tá? Já as angiospermas possuem flores e frutos, tá? Então, vai acumulando aí ao longo desse cladograma, você vai ter um acúmulo aí dessas estruturas, tá? Então, coloquei aqui um esquema fazendo essa divisão, tá? Eu tenho aqui as plantas que não têm semente, como a própria questão já definiu ali, né? Colocou as criptógamas sem semente, que são as briófitas e as pteridófitas, tá? Porém, briófitas, elas são avasculares e as pteridófitas são vasculares, tá? E as fanerógamas, que possuem semente, tá? Porém, sem fruto gimnosperma e com fruto angiosperma. E esse círculo vermelho que eu coloquei aqui, esse círculo não, né? Esse retângulo, é para mostrar as plantas que possuem, que são consideradas aí traqueófitas, tá? Ou seja, que possuem vasos condutores, tá bom? Bom, aqui, pessoal, na questão 44, é interessante a gente conhecer o exemplo de cada uma, tá? Então, o próprio exercício, ele definiu muitos termos pra gente, né? Então, vamos lá. A pergunta que ele quer, o que ele quer saber é o seguinte:
Quais desses exemplos aqui não representam uma planta traqueófita, ou seja, não possuem vasos condutores? Samambaia é um exemplo de pteridófita, tá? Pinheiro é um exemplo de gimnosperma, assim como a ginkgo biloba, tá? Ginkgo biloba é um tipo de pinheiro, tá bom? Cavalinha também é uma pteridófita, tá? Agora, uma que é briófita aqui são os musgos, tá? Geralmente é um pouquinho complicado a gente saber o exemplo, né, de todas os grupos vegetais. Mas o que é importante? Musgo é um exemplo assim mais comum dentro das briófitas. Então, se você tinha esse conhecimento e sabendo que briófitas não são traqueófitas, aí você já ia conseguir responder essa questão. Tá? Então, eles colocaram um exemplo bem comum mesmo quando você vai estudar botânica e os grupos vegetais, e aí acaba ficando um pouco mais claro pra gente, tá bom? Então, como é a incorreta, né? A alternativa correta é a E, da questão 44, tá bom, pessoal? Prepare-se para o vestibular da Univesp através do nosso curso baseado nos últimos vestibulares da instituição. Nele, você encontrará as resoluções passo a passo dos exercícios, juntamente com a explicação dos conceitos necessários para um bom aprendizado. Tudo o que você precisa para se dar bem no vestibular e garantir a sua vaga. Acesse univespvestibular.com.br, faça o seu cadastro e matricule-se no curso preparatório para o vestibular da Univesp de 2021. Vejo você lá. EAD Vídeos, especialistas em Univesp.